Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao programa Energia e Mente de hoje. Eu sou Fabiana Cassar, psicóloga, terapeuta holística, e estou aqui hoje para conversar sobre um tema que muitas pessoas falam já a respeito, mas que é sempre bom a gente conversar de novo um pouquinho, que é conseguir estabelecer limites saudáveis. O quanto é difícil a gente estabelecer limites na nossa vida, conseguir falar não, porque a gente precisa conseguir proteger a nossa energia, o nosso espaço. E muitas vezes ele é invadido, mas ele é invadido porque a gente deixa que ele seja invadido. Essa é que é a verdade, né? E esse é um tema poderoso, porque a gente aprender a falar não parece que é muito simples às vezes. É só eu falar não. Ué, sei lá, você vai conversar com um amigo e falar, é só você falar para a pessoa que não, que você não quer, que você não vai fazer, que você não vai emprestar o dinheiro, que você não vai, né? Só que se fosse tão fácil, nós não teríamos tanto problema com isso, tantos problemas com isso. Não é verdade? Eu imagino, se você pensar aí um pouquinho, você vai perceber que isso deve acontecer bastante. Nós tendemos, né, aqui, principalmente nós brasileiros, nós somos muito receptivos, amáveis, a gente, né, quer agradar, e aí vai ficando difícil estabelecer muitas vezes limites. Isso vai ter a ver também com a personalidade de cada um, onde pode ser que quando a pessoa ela é uma pessoa mais racional, mais, assim, como que eu vou falar? Ela consegue se impor melhor, então fica mais fácil. Isso vem às vezes lá da genética até. E tem outras pessoas que não, que elas não querem, elas querem evitar conflitos, porque quando a gente vai falar um não para alguém, aí gera-se um conflito. E conflito, na maioria das vezes, para nós e para o nosso cérebro, é algo ruim. Como que eu vou administrar isso, administrar esse conflito? Então, você imagine. Então, tem pessoas que têm realmente muito mais dificuldade até pela história, né? Tanto pregressa e de vida dela. Mas é importante que a gente aprenda. Dá para perceber, às vezes, se nós estamos, assim, precisando aprender a dizer não. Quando você se sente sobrecarregado, exausto, irritado, percebeu que dizer sim está difícil, você nunca fala sim para as pessoas. Não, dizer sim está fácil, na verdade, né? Me perdoem. E nunca está. Você vê que nas suas relações, quando você vê, você está ficando irritado ali com as suas relações. Por quê? Porque você não consegue pôr limite, a pessoa invade seu espaço. Isso acontece muito, né? Tem tipos de limites e alguns sinais que a gente pode perceber. Eu até trouxe aqui para que eu não esqueça nenhum deles, tá bom? Quais são? Temos limites físicos. É o seu espaço pessoal, né? Um toque que você não gosta que a pessoa faz em você, ou alguém que se aproxima demais. É um limite pessoal. Não acontece? Não tem gente que gosta muito de pegar e aí você não gosta disso, mas você não consegue pôr um limite para a pessoa não mais fazer isso? Não se aproximar tanto a hora que vem conversar com você? Não te tocar? É um limite do seu espaço pessoal. Você precisa desse espaço e não consegue colocar esse limite. Você já se sentiu assim? Já aconteceu? Mesmo assim, não deu para falar, olha, eu não venho até aqui, vem só até aqui, não passa disso não, né? É difícil às vezes. Parece fácil, mas não é. Nós temos também os limites de tempo. O que é isso?
Tem gente que se sobrecarrega com tantos compromissos, não é? Não consegue falar, não posso te ajudar agora que eu tenho outra coisa que eu preciso fazer. Então não consegue falar não, vai pegando tudo que as pessoas vêm trazendo para ela fazer. Isso pode acontecer no trabalho muitas vezes. A pessoa vai fazendo tudo, aí começa a dar conta de fazer tudo porque não consegue falar que não dá, se sobrecarrega demais. Isso vai gerando uma irritabilidade, um cansaço. Você vê, daí entra de novo naqueles sintomas físicos que a gente acaba tendo também quando a gente não consegue impor os nossos limites ao outro. E o que vai acontecer? Quem invade esse seu limite de tempo, né? Você deixa isso acontecer, então o outro ele vai fazer e vai te colocar e vai te pedir, enquanto se você não colocar um limite ali, isso não vai mudar. Não é culpa do outro que pede. Você vê que é uma relação. Relação envolve duas pessoas ou mais. Sempre temos a nossa parcela numa relação. Nunca é isento, é muito difícil isso ser, né? Porque é uma troca. Então, o seu 50% ali talvez seja o não conseguir pôr limite naquela outra pessoa. A outra pessoa pode tentar, não é verdade? Isso não dá, a gente não consegue mudar o outro, né? Mas podemos mudar a nós mesmos. A outro são os limites emocionais. Não seja um terapeuta para todos. E mesmo que se essa for sua profissão, não é para você ser para todos, é para você ser na hora do seu trabalho. E para quem precisar, sei lá, num momento, mas não dá para ser para todo mundo, né? Porque senão você não pode absorver a emoção alheia. Pense nisso. Você pode falar, eu entendo que você está chateado, mas não consigo resolver isso para você agora. Quando a gente não põe esse limite emocional, a gente tende a pegar até toda aquela carga que o outro traz para cima da gente, porque a gente não consegue pôr um limite até onde dá. Não dá para ajudar todo mundo, dá para ajudar? Dá, é bom a gente ajudar o outro, é óbvio que é, mas tem que ter limite, não pode ser o tempo todo. Eu tenho que conseguir falar, eu não consigo agora, sabe? Eu estou muito cansada, eu estou precisando descansar, ou eu tenho um trabalho aqui para fazer, eu preciso terminar de ler esse livro para fazer, sei lá, um trabalho, ou eu agora estou precisando ficar sentada aqui um pouco. Seja o que for que você quer fazer, você deixa de fazer para atender o outro. Não pode se tornar algo que vai contra você. Isso não é se tornar uma pessoa egoísta. Isso é saber dar valor a você. E saber até onde você aguenta as coisas e colocar o limite onde você não aguenta e não quer. E o outro são os limites materiais. Empréstimo de dinheiro, de objetos. Existem pessoas que são mais folgadas e percebem que podem ficar pedindo dinheiro emprestado para você, que você mesmo não tendo, você vai emprestar. Você não conhece alguém que às vezes deixa de comprar para si para dar o dinheiro para emprestar para o outro? Você acha que isso é saudável? Isso faz com que a pessoa seja uma pessoa boazinha, que ela vai para o céu? Não. Você tem que estar bem para poder ajudar o outro. E tudo tem limite, né? Então, saber colocar esse limite na parte material, limite material, porque tem gente que se percebe que ali dá, vai estar lá pedindo dinheiro, e você lá, emprestando suas coisas.
e você não querendo fazer isso. A questão é, quando eu não quero, quando você quer, tá tudo bem. Então não ultrapassou um limite, mas quando eu falo sim, querendo falar não, há um conflito e tem algo errado aí. É nesses momentos que o não tem que vir, quando existe esse conflito do que eu quero enquanto pessoa e eu acabo fazendo para o outro e eu não queria fazer, e eu faço, e eu deixo, mesmo eu não querendo, eu deixo, eu abro esse espaço, certo? Então, ir percebendo tudo isso. Como começar, né, a definir limites? Né? Tem alguns passinhos aqui. O primeiro, você tem que começar a identificar quais são os seus limites. Pense assim, o que está me drenando? Onde eu sinto que os meus limites estão sendo invadidos? Pense nisso, tente avaliar na sua vida, identificar quais são os seus limites, quais são eles, onde eu tenho que colocar? Isso aqui está me drenando, está sugando toda a minha energia, então tem algo aí que eu tenho que cortar, eu tenho que ver, eu tenho que pôr um limite ali para que minha energia não se esvaia desse jeito. Outro passo, começa pequeno, não precisa mudar tudo de uma vez, não é verdade? Escolhe uma área onde você se sente mais confortável para começar a colocar limites que sejam mais fáceis de serem colocados, Como dizer não para um pedido pequeno que tenha sido feito para você, tenta ir fazendo, começar devagarinho, você não vai sair falando não para tudo, também não é isso, isso não é pôr limite, falar não para tudo, não é verdade? Mas você saber aonde você deve estar fazendo isso, porque só você vai saber qual é o seu limite, eu não vou saber qual é o seu limite, Por isso que eles são ultrapassados muitas vezes, porque a gente precisa que o outro nos conte. Não dá para a gente achar que é óbvio para o outro que isso é ultrapassar o meu limite. Nada nessa vida é óbvio. A gente tem que avisar o outro, a gente tem que contar para o outro. O outro não descobre sozinho. Tem coisas que pode ser que a gente pense, nossa, mas é tão óbvio isso, como que não se toca aqui, disso e aquilo? Não se toca. Porque cada pessoa é uma pessoa e ela pensa de uma forma, pensa de formas diferentes, são pessoas diferentes, tiveram criações diferentes, então não tem óbvio. No momento que começar a pensar que o óbvio não existe, e vamos conversar, explicar as coisas um para o outro, as relações melhoram, Porque para um pouco de ter frustração. Que é quando a gente acha que é tão óbvio o outro, e irritação também, Porque irrita isso. Então, aqui no passo 3 é bem isso, seja claro e conciso, é bem isso. Use frases como, eu não consigo fazer isso agora, use o eu na frase. Eu preciso de um tempo para mim. Em vez de você falar, você me pede demais, Use você, eu. Por que você está querendo colocar aquele limite? Não coloca a culpa no outro. Certo? E não precisa ficar dando justificativa, não. A gente tem mania de, você vai falar um não, sei lá, e você fica justificando com uma grande história. Não precisa. A gente faz isso por insegurança. Não está tranquilo com esse conflito que está sendo gerado. E o último passo é prepare-se para a reação da pessoa. Porque se você não tinha o costume de falar não, e aí começa a falar, começa a colocar seus limites, as reações vão ser diversas. As pessoas não vão entender muitas vezes e vão ficar meio bravas, meio chateadas. Explique para elas, converse com elas. Porque o não, ele não é para ser um não grosseiro, tem que ser algo leve, certo? Bom, é isso, gente. Muito obrigada por mais esse programa. Espero que vocês tenham gostado.
Esse programa vai ao ar de terça e quinta às 17 horas na Astral TV. Minhas redes sociais são @fabianacassar.energiaemente. Meu contato é o 11 98586 2227. Aguardo vocês. Muito obrigada. Até!